Sejam bem-vindos ao primeiro Resenha Galo Brothers de 2026. No programa de hoje, um convidado mais que especial, um amigo que o Galo me deu, Betinho. Fala, Galo! Seja bem-vindo, Betinho. Prazer, Luiz. Prazer é todo meu, cara. Estar aqui contigo, poder contribuir aqui com o Galo Brothers, que eu admiro muito, tem artes muito legais, sempre me identifiquei, sempre tivemos uma interação muito rápida, honesta, objetiva, pontual, então não tinha como pensar duas vezes. Convidou, tô aqui. Uma parceria sincera, uma amizade, né, boa que a gente tem, que não às vezes não é tão fácil ter nesse cenário do Galo. E o Betinho foi uma das primeiras pessoas que deu essa moral pra gente de conversar, explicar e sempre abriu as portas pra gente. E hoje é um prazer enorme ter o Betinho no nosso primeiro programa. Quem não gosta do Betinho é porque não conhece. E eu quero saber um pouco da sua história, Betinho. Conta pra gente como você foi para esse mundo do Galo, como você resolveu, vou criar conteúdo. Você sempre pensou em ser jornalista ou aconteceu? Ô Luiz, mais uma vez um prazer estar com vocês aqui. Falar sobre Atlético, falar sobre parceria. Eu entendo que a vida a gente tem uma necessidade única de se comunicar, de estar perto de pessoas, sempre achei assim que se você foi calouro, você, em vez de fazer a sacanagem que você sofreu, você tem que tentar mudar esse cenário para poder receber melhor as pessoas. E a vida é assim, cara. Assim, todo mundo que chega com alguma coisa nova, ela choca. Ela choca porque todo mundo quer manter aquele sistema igual. Ninguém pode entrar, ninguém pode sair. E, na verdade, quanto menos pessoas tiver, melhor para mim. Assim pensam as pessoas. Eu acho que isso, de certa forma, é um pouco de insegurança, né? Porque o novo sempre vem. Então, assim, respondendo a sua pergunta objetivamente, eu sempre gostei de coisas relacionadas ao futebol e sempre tentei trazer tudo que eu gosto para os trabalhos que eu fazia. Então, como eu gosto muito do Atlético, eu na escola fazia trabalhos de estatística voltados ao Atlético. Se eu tivesse alguma literatura para fazer, era para o Atlético. Se alguma brecha tivesse na biologia, era para o Atlético. Como a biologia, professores inicialmente não eram tão... não me inspiravam muito, eu sofri muito com biologia, até ter um bom professor de biologia, porque eu não conseguia colocar o Atlético dentro da biologia. Então, assim, tudo que eu tinha mais dificuldade era onde eu não conseguia colocar o Atlético para poder ficar perto de mim. Porque quando você traz alguma coisa que você gosta para aquilo que você está fazendo, isso facilita o peso, sabe? Assim foi quando eu estava formando engenharia, que primeiro eu fiz engenharia. E eu fiz engenharia porque a minha família, o meu avô era um pedreiro que saiu do interior de Minas. Meu avô ele era apaixonado pelo Atlético e apaixonado pela minha avó. Só que eles tinham uma ideia de vir para Belo Horizonte. A minha avó, mais sagaz, para poder cuidar e fazer a educação dos 3 filhos. E meu avô, para ficar perto do Atlético. Então, assim, essa conexão fez com que eles saíssem do interior de Laminha ali, a cidade dele, Rio Espera, a cidade dele e dela, que eram próximos ali. E a minha avó, que tem gente que não sabe, a minha avó é aquela senhorinha que fez 101 anos, que o pessoal chama de vovó do Galo, que tem uma foto, que tem uma imagem dela até no muro da Arena MRV ali. A minha avó, ela ficou casada com meu avô por cerca de mais de 50 anos, mas foi ele que levou o Atlético para ela. Como ela era apaixonada por ele, logo se apaixonou por ele, pelo Atlético, vieram para Belo Horizonte, moraram ali na região da Vila Oeste, moraram ali perto do Laci, que foi um grande nome do Atlético, na década de 60, 70 ali. Teve também o João Leite, que morou ali, perto dali da região do bairro João Pinheiro. Então, assim, a família vivia o Atlético. Respirava o Galo. Respirava o Atlético. E aí, a minha avó sempre ia para o estádio Antônio Carlos com meu avô, as histórias foram sendo feitas, vendiam às vezes o almoço para poder ir aos jogos, isso é verdade mesmo, sabe? Então, assim, já entraram, minha avó, com meu pai, com meu avô, levaram galo vivo para o estádio. Galo vivo, o animal vivo para o estádio, sabe? E passou na mão de mão em mão, né? Não era vivo nessa época, mas... Então, assim, a história é uma história muito, muito vívida de Atlético, de gente que
que sofreu muito e que fez o Atlético ficar perto para ter forças para poder conquistar as coisas. Igual você está conquistando aí seus espaços, lutando pelos seus objetivos, pelas suas artes, pelos seus patrocínios, pelo seu caminho. O caminho, quando a gente está perto do Atlético, é mais suave. Uhum. A vida é dura, então você se apega àquilo. Minha avó também era muito cristã, muito religiosa, muito crente em Cristo, né? Era católica. Mas o Atlético estava ali colado, sabe? Colado de Deus, entendeu? Colado desses conceitos de família, de valores que faziam com que a gente estivesse mais perto, que eles tivessem mais força para poder enfrentar as adversidades. E aí, cara, eu fiz primeiro engenharia, porque o meu pai falava uma coisa, que entra naquele cenário do mundo que cada um só quer o seu e ninguém quer dividir nada com ninguém. Uhum. O pai falou, ó, faz engenharia, porque primeiro você vai comer, você vai conseguir trabalhar sozinho, você vai conseguir ter uma autonomia. Depois faz o que você quiser, inclusive jornalismo. Eu passei primeiro numa faculdade de jornalismo, e aí ele me ajudou, mas eu via que ele não estava com condições de pagar a faculdade. Aí eu falei assim, não, vou estudar, vou passar. Tinha passado na primeira etapa da federal, próximo ano eu passo, próxima oportunidade eu passo. Passei, fiz faculdade de engenharia civil no Cefet, que é federal, ou seja, não paguei R$1. E aí depois eu fiz o jornalismo, entendeu? Assim, eu segui e foi bom para mim, porque a engenharia, ela te dá algumas coisas que o jornalismo se complementa. Ela te dá a objetividade da matemática. A lógica, né? Exatamente. Eu vou mais seguro para fazer as coisas que eu vou fazer. Eu estudo mais para fazer uma pergunta quando eu vou para uma coletiva. Mesmo assim, ainda dá o frio na barriga, às vezes a palavra não sai. Porque isso é viver, cara. Viver é ser espontâneo, é ser verdadeiro, é ser parceiro. Eu acredito nisso. Então, o Steve Jobs, que você gosta, que eu estou percebendo que você gosta, ele falava que todos os pontos se ligam. Porque em um dado momento, a mãe dele pediu para ele fazer caligrafia. Ele falou, caligrafia? Pra quê? Pra quê? Aí, com base nisso, ele estudou, desenvolveu as fontes que a gente utiliza para poder escolher lá o Times New Roman e tal, enfim. E os pontos se ligaram para uma coisa depois que ele muito maior. Gostar, muito maior. Então, assim, a engenharia ela é fundamental, inclusive no meu jornalismo. Ela me dá essa segurança, essa substância. E eu acredito mais do que a engenharia, eu acredito na generosidade. Eu acredito que a gente tem que mudar esse cenário. Eu tenho discussões homéricas, não é que eu sou um cara hipócrita que fica falando coisas que não pratica, muito pelo contrário. Eu quero uma poesia concreta. O que é uma poesia concreta? Eu quero que você fale bacana, mas pratique isso. Oração. Então a gente reza, mas a gente faz alguma coisa de legal para as pessoas. Não adianta. Tem gente que vive sistematicamente quase todo o tempo dentro da igreja, mas não manifesta isso num Cristo vivo, entendeu? Então, assim, quando eu penso mesmo, quando você me fala, é exatamente a plantinha que eu queria colher era ouvir isso. São coisas que eu gostaria de ouvir. Quando eu comecei a escrever alguma coisa no Camisa 12 do Fael, que ele abriu portas para mim, para eu escrever lá, eu enxergava que o que eu quero escutar das pessoas? Eu quero ser, primeiro, respeitado. Para eu ser respeitado, eu preciso de respeitar. Então, eu me desafiei. Eu fui para o Twitter. Para poder, a Twitter é ruim, Não, na verdade, as pessoas são boas ou ruins. É porque também era outra época de Twitter, né? Mas assim, eu falo assim, na verdade, é a gente que veste uma casca, uma roupa para falar assim, o Twitter... No Instagram eu sou legalzinho, eu posto tudo que é de melhor, no Twitter eu vou lá, eu sou o cara que destila ódio. Não, mas na verdade a gente é uma coisa só. Então, assim, só para fechar o raciocínio da generosidade, eu acredito que a gente precisa de abrir portas para as pessoas. Porque o nosso acerto é com o travesseiro, não é com o fulano do lado. O nosso travesseiro, a gente tem que chegar em casa e falar assim, poxa, hoje, quantas pessoas eu fiz mal? Quantas pessoas eu fiz bem? Se eu não tiver feito mal a ninguém, talvez eu não consiga também ter feito bem. Mas se eu já não fizer mal para ninguém, já é um bom caminho. Com certeza. E você falou aí do Camisa 12, eles também foi um dos primeiros a abrir portas para o Galo Brothers. Quando a gente iniciou, começamos fazendo cortes do podcast deles. E aí eles entraram em contato, vamos fazer collab.
e graças a Deus o projeto foi crescendo. O Betinho, eu cheguei a conhecer ele pessoalmente lá em Buenos Argentina. Aires, 2024. Infelizmente. Mas foi contra o River ainda, acho que foi numa data boa que o A Galo gente estava classificou. naquela pracinha, Classificou. aí correria danada, Foi verdade. outra época. Mas com certeza a gente vai ter outra oportunidade como aquela. Não sei se vai ser como foi, né? Se vai ser melhor. Eu espero que seja melhor, melhor. porque, né? Mas não vamos falar desse assunto não, porque o atleticano tem uma... Ainda não curou essa ferida ainda da final da Libertadores. Não colou, não. Vamos mudar um pouco agora de assunto. Quero saber de você, se você acha que o jogo contra o América, foi um placar justo, na sua opinião, o 1-1? Luiz, é o seguinte, eu acho que o Atlético está construindo uma ideia de jogo, está longe do ideal, mas o calendário que se apresenta, ele está mudando o cenário. O que é mudar o cenário? Os jogadores estão tendo que se representar mais cedo, Sim. porque existe um ano de Copa do Mundo, ou seja, isso está acelerando os processos. Só que os clubes do interior, eles estão parados há mais tempo, se preparando há mais tempo e condicionando no seu máximo para enfrentar o Atlético, Cruzeiro e América. Sim. Acredito que em condições normais de temperatura e pressão, por todo investimento, por todo salário que recebem, por todas as melhores condições que os grandes clubes têm, que o Atlético tinha que ter vencido o Betim, tinha que ter jogado melhor contra o Tombense, tinha que ter jogado melhor contra o Norte. Tudo bem, tudo ok. Só que ontem, diante do América, o Atlético teve mais posse de bola e tal, mas ainda faltam muitas coisas. Para mim, um time não funciona sem ter um articulador, um cabeça pensante, um camisa 10 ali. A gente até pensou, poxa, mas tá na sua cabeça. Pô, mas e o Scarpa? Sim. Talvez o Scarpa, para o Sampaoli, eu acho um ótimo jogador, não se adapte no que ele precisa de pensar o jogo. Ele já foi testado nessa posição em vários momentos, como um centralizador do jogo, um cara que fica mais centralizado, mas que descentraliza para os companheiros, e ele não rendeu bem. Ele rende mais pelo lado direito, pisando na linha lateral. O que acontece? Ele não jogou ontem e dá mostras que ele não é essa peça. Tudo que o São Paulo faz está certo? Não, muito pelo contrário. Só que eu acredito, como eu venho da engenharia, de gente que faz projeto, eu acredito em projeto. Eu acredito que quem pensa onde o sol vai nascer, o sol nasce leste. Onde o sol vai se pôr, onde eu vou disponibilizar, vou colocar a minha casa. Vai ter sol durante o dia todo, não vai ter sol, vai ficar só sombra. Eu acredito nessas coisas. Por quê? Elas de fato funcionam, não é só colocar uma casa ali. Então, por isso, eu também acredito que você tem que dar tempo ao tempo para que exista um trabalho sendo feito. E a matemática, mais uma vez, Fábio, tem gente que fala, mas você fala muito de matemática. Mas é porque ela é totalmente necessária. Quando você coloca um jogo de 11 mais 11, são 22 ali, mais as variações, que são 5 substituições para cada equipe, você tem análises combinatórias de mais de centenas de possibilidades que acontecem numa partida. Então, tudo pode mudar um jogo. E ali tem humanos que precisam de render, que precisam desempenhar, mas, de fato, a gente às vezes coloca uma carga muito grande no treinador, como se ele fosse o resolutor do problema. E não é. Ele é uma peça que talvez tenha ali 25%, 30%. Quem resolve a parada é quem está em campo. O que ele precisa fazer, e isso é um problema que o Sampaoli precisa, no caso a gente falando do Sampaoli especificamente, é melhorar a gestão de pessoas e melhorar a comunicação interna no Atlético. Por quê? Onde você não conversa, você tem problemas. Todo mundo que tem uma família entende o que eu estou falando. Onde não há diálogo, não vai ter prosperidade, porque as pessoas são complexas. Aqui você está pensando em um monte de coisa, está pensando na próxima pergunta, está pensando no que vai funcionar, na luz que vai ficar melhor. Assim são pais, assim são famílias, assim é um elenco com 38, 39 pessoas trabalhando. E quando pensava em trazer o Sampaoli, muita gente criticava isso, né? O Sampaoli não consegue ter um vínculo social com os funcionários, com os jogadores, tanto que na apresentação dele brincaram com o bom dia, né? Sim. E eu ouvi algumas pessoas falando que melhorou. Sim. Mas assim,
Melhorou, mas é temporal. Aí o que acontece? Ele tem uma característica. Esquentado. Sou advogado. Mas deu pra ver no jogo mas também. que eu acho que combina com o Atlético. Você quer ali alguém mosca morta que tá ali esperando a morte chegar? Sentado lá no... Como diria o Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dente? Não, cara, o cara quer brigar porque ele quer ganhar, ele quer o melhor pro time dele. Em alguns momentos, é inconveniente? Sim, pode ser, ele é humano. Mas eu gosto desse estilo de alguém que quer a vitória, que quer o elenco mais forte, Sim. que está cobrando da diretoria que, poxa, o Cruzeiro contratou X, me contrata Y aqui para a gente poder bater, que assim a gente vai saber onde a gente vai poder chegar. Então, ele não é perfeito, muito longe disso, mas muito longe de dizer que ele é um ruim treinador com 4 partidas terminadas do Campeonato Mineiro, sabendo que todo mundo está pedindo a base para jogar, que todo mundo está pedindo minutos, que tem uma carga de jogos muito grande, que existe fisiologia. Ninguém está conversando disso, mas já pensou se um jogador contratado agora ou um jogador que está em início de preparação se lesiona? Qual que é o problema que o Atlético pode ter de problema, de prejuízo durante todo o ano? Então, assim, cara, é um ano de Copa do Mundo, vai ter jogo agora. Joga o Galo contra o Cruzeiro no final de semana, joga contra o Palmeiras na semana seguinte. É só jogo de rendimento máximo. É como se você se imaginasse o carro colocando ele na pior situação para ser exigido nas piores estradas, com a rotação máxima, tendo que chegar no objetivo. E assim vai ser a partir de janeiro. E dos 6 jogadores que chegaram, a maioria não está preparado para jogar. Não está. E a torcida está ansiosa para ver jogar. Muito em função de quê? A vida é uma constante comparação. A gente fala que não, mas é uma constante comparação. Do olhar para o lado, do olhar para o vizinho. Pô, o vizinho contratou o Gerson. Mas você tem que ter um pouco de... Mas você não acha que, por exemplo, a torcida, óbvio, pelo que aconteceu dos títulos perdidos, e poucos anos atrás, o Galo estava no topo do futebol brasileiro, o rival quase caindo para a Série C, e agora a gente está vendo o rival fazer a maior contratação da história da América do Sul e o nosso time lutando. E também, eu boto um pouco da culpa na diretoria. Eu sei todos os problemas que o Galo tem. O problema é que não deveria ter prometido como prometeu. É isso. Porque tem gente que fala, cadê os 4 Hulk? Tem pessoas que falam, já trouxe os 4 Hulk. A gente trouxe o Júnior Santos, trouxe o Scarpa, só que não rendeu como pensávamos que poderia render. Porque o Scarpa... Quando o Scarpa chegou, eu fiquei iludido demais, cara. Eu fiquei muito iludido. O Júnior Santos, eu não contrataria pelo valor que foi, a idade que tem, mas era aquilo. Ele poderia ter vindo estourado também. Sim. E futebol é assim. Sim. Às vezes a gente acha que o cara ali não vai render nada, ele estoura. Às vezes você cria expectativa e não rende. Aí eu concordo contigo mais uma vez, que assim, a grande questão é o seguinte, a gente olha para o vizinho e quer espelhar no resultado, o Cruzeiro tá com um time mais arrumadinho desde o Campeonato Brasileiro passado, mas também a gente tem que lembrar que não ganhou nenhum campeonato. Não ganhou nada. Tem 7 anos, ganhou a Série B. O último campeão de tudo em Minas... É o Galo. É o Galão. Mas assim, o que acontece é exatamente sobre a expectativa das promessas, né? Da comunicação. A torcida do Atlético, ela comprou conta de água, ela pagou incentivos para o clube na conta da CEMIG, fica Ronaldo, tudo que, quando é campanha que o atleticano era inserido, ele participava. Então, assim, o atleticano ele compra, mas ele compra a crença também. Ele precisa acreditar em você, no que você está falando. Ele precisa de acreditar no que você está dizendo. Se explica que tem dívidas e que tem uma situação difícil e que vai precisar do torcedor comprar a ideia, a torcida entende, a torcida vai chiar, mas ela vai comprar. O que a torcida não consegue entender é quando você promete a potência mundial, quando você promete um monte de situações que não se concretiza. Nós vamos pagar as dívidas onerosas. Quais são as dívidas onerosas? São aquelas que vencem com prazo de 1 ano, 1 ano e meio. O Atlético falou que atacaria essas dívidas com a venda do shopping. Isso não foi feito para poder apagar outros incêndios, mas não foi esclarecido a forma. Fica claro para a torcida não sabe. E aí eles falam, não, mas vocês querem o segredo da Coca-Cola? Não, cara, não é o segredo da Coca-Cola, até porque ninguém conseguiu o segredo da Coca-Cola.
moça que fez até em Belo Horizonte aqui, você sabe, né? O Guarapã. O Guarapã é daqui É de sério? um mineiro. E eu amo o Guarapã, cara. É de um mineiro. Patrocínio é nosso, Guarapã. E o Guarapã, por questões políticas, não foi expandido para fora do país. Ah, é sério? Eu não sabia. Só tem muito aqui bom. no Brasil, custou para ir para fora do estado, mas o Guarapã é de um mineiro mesmo, que fez ali na fábrica da Coca-Cola aqui de Belo Horizonte, salvo engano. Ele desenvolveu ali, com a questão da maçã ali, e ele desenvolveu o Guarapã. Mas ninguém está querendo a fórmula da Coca-Cola. A gente quer que o Atlético tenha um mínimo de falar, ó, cara, nós precisamos disso, nós vamos atacar isso, mês tal a gente fez isso, isso e isso. De forma abrangente, porque o torcedor, ele entende campo, mas ele também entende verdade. Então, assim, nós estamos aqui, ó, a dívida que era de 1,8, agora ela passou para 1,7, aí passa 2 meses, eles explicam de novo que continua no mesmo nível, mas no mês seguinte vai abaixar, que não contratou por causa disso, que atacou isso, a torcida compra. Só que aí, um empresário, às vezes ele entende que a empresa dele comporta-se como um Atlético, e não comporta, porque um cara ali embaixo, ele balança a bandeira de qualquer empresa, do açougue, da loja de sapato, do shopping, ele balança, mas tem que pagar 150 para ele ficar ali tomando sol e chuva. Se tiver aceitando 150 hoje, aí ele balança. Mas a bandeira do Atlético, o cara balança gratuitamente. O cara veste a camisa do Atlético porque ele ama esse negócio. Igual essa final da Sul-Americana. Então Quantas pessoas foram, acreditou? Exato, e isso é passional. Então, assim, Dias. o cara às vezes vê que a carne que ele comprou, tô falando para não falar exatamente do nicho que eles trabalham. A carne que ele comprou às vezes não é tão boa, o banco que ele trabalha, que ele prestou, que ele pediu um serviço, que ele foi... Mas ele não liga. É um banco, eu troco de banco. Pô, ele não consegue trocar de Atlético não, cara. É só o Atlético que tem. Então, assim, só existe o Atlético, ele veste o Atlético, ele tatua o Atlético. Então, os caras precisam de pensar de uma forma diferente do que eles pensam como uma empresa. Eles precisam de humanizar o Atlético. O Atlético sempre foi um clube popular, do povo. O Atlético sempre esteve perto das pessoas. E quando o Atlético quer ensinar o torcedor, bata a palma tal hora, joga papel tal hora, foguinho, sabe? Daqui a pouco eles estão vendendo marshmallow no estádio. Não, cara, E a galera vai comprar, a massa vai comprar. Pois é, cara, mas assim, a gente descaracteriza o povo, entendeu? E isso que não pode acontecer. Assim, não pode... tudo bem, o Atlético hoje é uma empresa, mas não pode agir como uma empresa em tudo. Exatamente. A torcida, igual, por exemplo, eu até fico brincando... Tem que ser cerebral internamente e calor humano externamente. O que uma empresa faz? Estamos devendo? Vamos pagar tudo primeiro para depois gastar. Ok, está até certo. Mas no futebol, você sabe, as coisas não funcionam assim. A torcida não vai ter a paciência de esperar 3, 4, 5 anos, porque antes falavam que 2030 a gente conseguia. Não, era 2026, que era o primeiro plano. Aí agora eles fizeram um plano 2030, que agora é para 2030. E eu acho que já passou de 2030. Já 2030. Assim espero, porque a torcida hoje, assim, minha opinião, não confia nos jogadores do Galo, não confia no técnico do Galo e não confia na diretoria. Mas está lá apoiando. Só que a gente precisa da união. Sim. A torcida abraçando o clube, abraçando o treinador, os jogadores, porque isso que vai fazer o Atlético ganhar títulos. Não tem para onde correr, Luiz, assim, mas passa por isso, né? Sem o tripé, torcida, diretoria e time, isso fica amorfo, fica sem forma, porque o atleticano sempre quis o quê? Se identificar, depois eu até vou pegar um livrinho, né, que eu trouxe para você, desde a época do Cafunga, do Zé do Monte, do Meirelles, de todas essas peças de lá, do Mário de Castro, do Guará, que jogava com uma touca na cabeça porque a bola era pesada para cabecear, ele precisava de usar uma touca na cabeça, porque a bola era pesada, a camisa era pesada. Esses caras, eles eram o torcedor dentro de campo. Quando o Atlético não enxerga essa caracterização do cara, quem é o cara do Atlético hoje que pensa? O Everson, o Hulk, né? Mas o Atlético precisa de ser caracterizado por essas figuras. O Luan já foi em outra época, o Vitor. Então, assim, esses caras, eles viram o torcedor dentro de campo. E o Atlético perdeu isso nos 2 últimos. Porque em alguns momentos parecia que o time era sem características de Galo. E é estranho dizer isso, né? Eu falo isso em algumas situações, que quando o Atlético não é Galo,
o Atlético está sem DNA, o Atlético está sem vida, está sem Muita gente existência. fala que o Atlético hoje falta alma. E teve uma grande parte da torcida, não a maioria, mas teve sim um grupo, que já queria crucificar o Hulk esse ano, com as notícias que saíram. Então, assim, a torcida está, assim, muito impaciente. Eu até quero fazer uma pergunta para você. Vai lá. Você acredita que a geração de torcedor atleticano mudou muito? Hoje a torcida é diferente daquela torcida de antes, que estava sempre apoiando, independente se vinha título ou não? Mudou. Isso aí é inevitável mudar, todos nós estamos mudando, as relações nossas hoje parecem ser mais próximas por causa do celular, mas a gente conversa menos, então assim, a gente vive num contrassenso total. Isso mudou. Eu tenho um filho de 15 anos, ele viu o Atlético ganhar tudo, ele viu o Atlético ganhar Libertadores pequenininho, estava com 2 para 3, né? Copa do Brasil, Brasileiro, tudo. Ele viu tudo. Tudo que meu pai sonhou, tudo que meu pai não viu ou viu tardiamente, ele já viu. Isso gera um sentimento de que legal ganhar, mas aí eu preciso de trabalhar isso, o clube precisa de se ajudar nisso e a gente tem essa função, você tem essa função, você tem, vamos dizer assim, entre aspas, tá, gente? É tudo, nada impositivo, tudo sugerido, mas você tem teoricamente uma obrigação como atleticano de levar a história do seu clube para frente. E aí você tem que contar, poxa, o Atlético não é um clube de matéria. O Atlético é um clube de essência. O Atlético é um clube onde o preto e branco se uniu para poder fazer o tudo e o nada. O clube que abriu portas para todo mundo, que abriu portas para quem não podia jogar futebol. Porque futebol, o Atlético foi forjado na essência do povo, do sempre, daqueles torcedores raiz que deixavam de comer para poder ver o Atlético jogar. Isso é uma realidade. Só que isso vai mudando com o tempo, principalmente quando a gente não passa essa história para frente. O Zé do Monte, que eu falo sempre, o cara chorava quando via que o Atlético não ia dar conta de vencer a partida. Tá? Então, assim, essas figuras que carregaram o Atlético, o Mário de Castro falou que não, ele era médico, ele veio para estudar em Belo Horizonte para ser médico. Ele teve que mudar o nome de Mário para Orion, para a mãe dele não saber que ele estava jogando futebol, porque futebol era mal visto na época. E aí chamaram ele para jogar no Botafogo. Não, deixar de fazer medicina para jogar bola. Não, ele se formou em médico, ainda em médico, né? Só que ele escondeu isso da mãe porque aparecia nos scouts lá, nas fichas técnicas, os nomes. Aí e a como mãe você dele falou que assim, era mal visto, imagina, não, filho, vai fazer medicina. Ou a escola, ou sem bola e a escola, sabe? Então, assim, ele veio para cá, fez 195 gols em 100 partidas e a seleção chamou ele. Aí ele viu que ia ser reserva de um jogador do Botafogo na Copa. Nego falou, não vou ser reserva. Eu já estou fazendo, teoricamente, algo que é errado. E não quis jogar em outro clube, porque o futebol dele, do Zé do Monte, de outros tantos, era só para o Atlético. Então, o Atlético foi forjado nessa essência. Então, se a gente para de contar essa história, de mostrar esses caras para frente, a galera lembra, e tem que lembrar mesmo, eu não vi. Estava nascendo quando, na década de 80, o Reinaldo estava fechando, né, a carreira dele, né? Mas poxa, você vê os vídeos do Reinaldo, você fazer uma pesquisa breve, o Dario, só que ainda tem outros caras ainda nessa história que precisam ser contados, sabe? E aí, se a gente não conta, o seu filho, que daqui a pouco você vai ter, ou o seu sobrinho, ele vai achar que a vida é só matéria. Cara, e é tão louco isso, que a gente sabe o valor da conquista. Eu tenho certeza que você sabe, que o nosso amigo Câmara que está aqui ajudando sabe também. A gente entrava na internet, era sábado depois de 2 horas, com um barulhinho que podia ficar até 6 da manhã da segunda-feira, para entrar no chat, para conversar fiado com alguém, tentando arrumar uma paquerinha, conversar com um amigo, para marcar um cinema, alguma coisa. Era sofrível para poder, no início da internet. Isso é uma pequena conquista, ou seja, poder ligar o computador, poder colocar um videogame parafusado na televisão do seu pai, que pode deixar, vai estragar! Que ele cismava que ia estragar. Quem já teve um avô que teve uma televisão Telefunken sabe do que eu estou falando. Então, assim,
mas a gente tinha conquistas diárias. Hoje, você pede uma coisa, você já ganhou. Então a gente está sendo estragado pelo ganhei rápido demais. E o Raul Seixas ele fala disso numa música, é chato chegar a um objetivo no instante. É preciso ter tempo para você absorver a conquista, para ter um caminho, o caminho da conquista, sabe? Mais legal do que chegar numa festa é o caminho da festa. Quantas vezes você já fez em festas que elas foram ruins, mas a expectativa de que ela seria boa é que te nutriu, é que te deu esperanças. Então são essas coisas que às vezes a gente está colocando a geração nova e ela não tem culpa, ela sofreu com a pandemia. Hoje eu não deixo meu filho foi comprar pão na padaria. O ano passado, cara, com 14, fazendo 15 anos. Ah, por quê? Porque o mundo mudou, cara. Mudou demais. Ah, vai bater uma bola, o cara não rampa a tampa do dedão. Ele tem que jogar na grama sintética, não sei aonde, ou no campo vigiado, porque o mundo está diferente. Então, assim, são coisas que eles não sabem, mas a gente precisa de contar. Ou seja, a gente precisa de pegar o livro, contar a história, o clube tem que passar no telão. E é essa a função do Atlético. O Atlético está fazendo um museu agora, que é muito interessante de se dizer, vai ser cuidado ali pela galera da comunicação, pelo Rivelli, pelo Fred Ribeiro, que trabalhou na Globo, por gente como Emerson Maurílio, enfim. Estou citando alguns nomes que são importantes, porque são pessoas que não aparecem, mas que são relevantes nessa caminhada de contar a história. Eu perdi meu pai em 2004. Quando que meu pai vai morrer? Quando a última pessoa que o ama deixar de falar dele. Então, assim, se você não quer que a história morra, continue contando a história. Entendeu? Então, assim, é essa que é a grande questão. Nós não vamos apagar a tecnologia, não adianta brigar com o Uber, o táxi ficou brigando com o Uber, brigou. E eu falei assim, pô, cara, não adianta brigar, cara. Ou você vai virar Uber também, ou você vai sair de cena. Entendeu? Não Não adianta. A galera briga na comunicação. Pô, vem os blogueiros. Cara, é lei de Darwin. Se o cara é bom, se o cara é competente, se o cara tá ali fazendo um bom trabalho, você pode gritar, esgoelar que o cara vai sobressair, porque ele é bom. Ele tá no propósito. Eu concordo com você e eu passei um pouco disso com a IA. O Galo Brothers foi uma das primeiras páginas, eu posso dizer, talvez a primeira a trazer... Brincar com a IA. Porque na época eu morava nos Estados Unidos, eu tinha, por trabalhar lá, eu tinha condição já de pagar um ChatGPT, porque querendo ou não é barato você pagar R$100 no ChatGPT, em outra coisa e tal. E tem tanta diferença assim no ChatGPT pago? Tem uma diferença sim. Até a questão de você poder fazer mais imagens e tal. Só que hoje está tudo mastigado. O Galo Brothers está com 3 anos. Quando a gente iniciou esse projeto, a gente pedia a IA para fazer, saía tudo errado. O escudo do Galo não sabia o que era. E a única coisa que saía certa era a camisa listrada. Aí eu mandava Photoshop e modificava. E eu lembro que eu sofria hate. Tinha gente que falava que era contra a imagem criada com IA, que fala que não é artista, mas eu sempre tive aquele pensamento, eu não estou aqui para ser um artista. Estou aqui para criar entretenimento. Sim. E quantas noites... época, quando a gente iniciou, o Cruzeiro ainda estava naquela draga, né? A gente zoava, as páginas bombavam. E aí não está hoje todo mundo usando a IA? Pois é. As coisas mudam. Agora, eu queria voltar um pouco no Sampaoli, porque eu já entendi que você acha que não deveríamos torrar o Sampaoli igual a grande parte da torcida já está querendo torrar. Eu acho que tem que cobrar dele. Cobrar sim. Essa que é a grande questão. Quando eu vou lá na coletiva, isso é importante. Eu vou lá para trabalhar, não sou puxar saco de ninguém, não trabalho para ninguém, a não ser para o atleticano. O microfone é um amplificador do povo. Então eu não estou fazendo pergunta para mim. Se errar, vai ser cobrado sim. Entendeu? Como tem errado. Por exemplo, para mim é muito questionável muitas coisas da escalação de ontem. É isso que eu queria saber de você. Mas é diferente. Então, você quer fazer a pergunta? Vou fazer então. Você acha que ele acertou em poupar? Porque tem muita gente que está falando assim, ele está certo de estar testando porque é Campeonato Mineiro. E tem gente que fala, não pode poupar contra o América, já que vai enfrentar o Cruzeiro, não conseguiu ganhar do Betinho, do Norte. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu questiono muitas alternativas que ele utilizou na partida de ontem. Ali, muita gente que, por exemplo, o Rony, acho até que o pessoal está passando do ponto com o Rony, como se fosse uma única figura com problemas. Mas assim, ele tem peças que podem
no nosso olhar, render mais. Então, assim, eu não concordo com tudo que ele fala. Eu amo minha esposa, não concordo com tudo que ela faz. Entendeu? Assim, eu gosto do trabalho dele, sei que ele pensa diferente, senão ele não seria treinador, ele seria agente. Você né? falou uma coisa que gostei demais. Se ele não fosse bom treinador, ele não tinha ganhado um título pelo Chile. Pô, Ninguém ganha um título pelo Chile. Chile. O Chile nunca... Você viu isso hoje, né? Eu vi hoje no... Pô, no cara, ninguém... Quem ganha com o Chile, cara? Ele ganhou com a LDU, né? Então assim... Mas assim, isso não o torna... Não torna você, eu ou ele infalível. Então, para mim, tem falhas que precisam ser corrigidas, vai ser cobrado, mas acho que é diferente quando você pede uma melhoria, contesta algumas questões, do que você o tempo todo. Aqui nós temos essa capacidade, enquanto imprensa, a gente é pouco criativo. A gente quer resolver o problema e falar que no meio de 38 atletas, mais diretoria, mais comissão técnica, que o problema é único. A gente quer personificar isso no treinador. E aí eu te pergunto, o Atlético está trocando treinador a cada 6 meses. Todos os treinadores, nos últimos 3 anos, todos esses treinadores sempre estavam errados? Olha o Turco saiu do Galo, tá com a carreira vitoriosa lá no México. Podemos questionar se daria certo no Atlético, se era treinador para o Atlético, mas, poxa, você não tem convicção de que você tem que começar um trabalho e dar continuidade para ele. Então, assim, isso interfere muito no resultado final. É uma coisa que eu falei. Pô, cara, o Alex Ferguson, não estou comparando, mas ele, lá no Manchester ele ficou 4 anos sem ganhar nada. Ele estava quase caindo quando começou a virar, quando ele começou a ganhar. E hoje ele é mito, ele é estátua no Manchester. Então, assim, ele é o cara que tem as maiores credenciais de referência no Manchester United. E na Europa tem isso, de ter um projeto, né? Não é chega em 5 jogos, mostra o resultado, senão você vai embora. E aqui a gente acha que a gente vai ganhar tudo. Cara, assim, de fato o desempenho do Atlético tá ruim. E aí junta isso com o vizinho que estava fazendo uma boa campanha. Mas a gente precisa entender o seguinte, o Atlético está começando. Quando o Sampaoli chegou, o primeiro jogo dele foi 11 de setembro contra o Cruzeiro. O Galo perdeu aquela partida. Só que ele pegou o trabalho do antecessor. O Atlético estava muito mal. O Atlético era o pior time pós-Mundial de Clubes. Foi o primeiro time a perder 10 partidas. Tava péssimo. Então, se a gente pensar de maneira razoável, o Atlético estava perigando ser rebaixado. É pouco para o Atlético? Claro que é pouco. Poxa, o Atlético, com uma folha de 20 milhões, tem que desempenhar melhor. Ele acertou tudo? Não, tem que acertar muita coisa. Mas o time não foi montado por ele. O time que foi montado pelo Sampaoli, em 2020, chegou em 3º lugar e foi base para o time que foi campeão brasileiro de 2021. Quem não se lembra, o próprio Sampaoli foi o cara que brigou, inclusive, com parte da torcida que gostava do Rafael, que é um bom goleiro e é goleiro de São Paulo, pelo Everson. Foi ele que trouxe o Everson. E o Everson ontem... Todo mundo queria o Rafael. Todo mundo queria o Rafael. E ontem o Everson completou 350 jogos com o Atlético. Então, assim, foi briga dele. Então, assim, ontem, o Vitor Hugo, meio-campista, foi o melhor jogador do Atlético. E é ele que está bancando ele. Então, assim, a gente precisa de falar assim, cara, deixa o cara trabalhar. Vamos dar um tempo para esse cara pensar. Ah, mas se perder o Clássico? Cara, deixa o cara trabalhar. Ah, mas se perder o Mineiro? Cara, não vai dar para poder perder tudo. Ninguém aceita tudo e a vida é resultado. E não tem como ganhar todo ano. Já estamos 6. Eu não estou sendo hipócrita aqui de falar, poxa, perdeu, tá tudo bem. Não tá tudo bem, tá tudo ruim. Mas pode ficar pior. Porque quem traz problema tem que trazer solução. Se você está querendo mandar ele embora, quem que você vai buscar agora no mercado? Quem que vai encaixar? Aí traz um outro treinador, ele vai querer os dele também. Então, assim, não é simples assim. E eu acho que o Atlético agora também chegou um momento de cobrar mais desempenho do vestiário. O cara é o dono dos melhores rendimentos, dos melhores proventos, das melhores propagandas e promoções, ele que fica grandão, os atletas. Por que na hora que está dando errado, eles também não aceitam? Eles também não recebem para eles o ônus. O bônus é legal, mas tem que cobrar desse vestiário do Atlético. Esse vestiário do Atlético está numa murrinha há muito tempo. E, de fato, tem que o Atlético fazer o quê? Quer ficar, fica. Quem não quer ficar, tem que ir embora. Passa ano e continua a mesma novelinha, a mesma bagunça. Acredito que falta união também entre os jogadores. Falta. Tem muito ego envolvido nisso. Tem muito ego, vaidade.
Assim, sobre o Sampaoli, assim, na minha visão, eu acho que não tem como você encaixar um time se cada dia você tá com uma formação diferente. Isso é uma coisa que muita gente questiona, né? Porque ele altera muito o esquema de jogo. Mas a gente precisa pensar o seguinte. Você acha que é um teste? É um teste, mas ele também tem uma espinha. Todo mundo vai fazer isso agora porque a gente está encurtando o calendário e tendo muitos jogos em poucos dias. Então a recuperação de um atleta de alto rendimento não é a recuperação que a gente faz numa pelada ali, não, cara. É a recuperação de um atleta que tem que estar pronto, porque 72 horas depois que ele volta a estar na condição fisiológica, né? Isso aí eu não sou médico, mas a gente, né, pesquisa. Então, assim, os caras têm que ter um tempo de recuperação. Então, se você coloca a demanda toda no início, esse cara não vai aguentar até maio. Então, isso está valendo. Vamos olhar além do Atlético, a torcida do Galo tem um problema também. A gente gosta tanto do Atlético que a gente só vê o Atlético jogar. A gente precisa ver os outros clubes jogar. O atleticano não gosta de futebol, não, ele gosta do Atlético. É isso. O atleticano gosta do Atlético. Mas a gente, para gostar até do Atlético, a gente precisa de também se balizar em ver os outros, para ver o que está acontecendo nos outros, para a gente não ser injusto com o clube da gente. Então, assim, eu cobro muito, acho que tem muita coisa para melhorar, a diretoria tem que ajudar muito, a comunicação tem que ser muito... Mas também a gente precisa de ser menos burro. Menos burro no sentido de, cara, é muito fácil eleger, mete um X no Sampaoli e está resolvido o problema. É esse o problema que o Atlético vai resolver? Vamos imaginar agora. Faz esse exercício agora. Tiramos o Sampaoli agora. Perdeu para o Cruzeiro no final de semana. Vai trazer quem? Não, até vai achar. Mas isso vai resolver os problemas do vestiário? Ou vai ser um paliativo para ganhar tempo, para poder a diretoria não ser atacada? Porque é isso que está acontecendo. A diretoria, em vários momentos, quando ela é procurada, questionada, um treinador vai embora, um funcionário vai embora, o Vitor foi embora agora há pouco, o outro vai embora, outro vai embora. Mas isso não resolve. O problema é sistêmico, é ali vestiário, funcionar, ar novo, conversa. Quem não está querendo dá o jeito de dar linha, resolve o problema, identifica isso internamente e vai jogar, vai ser feliz, cara. Você acredita que se o Galo perder o Clássico e perder para o Palmeiras na primeira rodada do Brasileirão, tem chances do São Paulo cair? Porque a própria torcida já vai... O meu desejo não é um desejo que não enxerga um pouco do cenário. O que eu quero é que mesmo que se perder, tomara que isso não aconteça, acho que nem vai acontecer, acho que o Atlético vai fazer uma partida diferente contra o Cruzeiro, vai fazer uma partida boa contra o Cruzeiro, vai fazer uma partida também boa contra o Palmeiras, mas se perder as duas partidas, que é plenamente concebível, porque são dois times... É possível, né? Sim. Então, o que acontece? Tem que ter convicção e falar assim, amigão, nós temos que melhorar. Mas chegar para o vestiário, eu acho que chegou a hora da diretoria do Atlético falar o seguinte, amigão, vocês estão achando que vai cair de novo o treinador? Vai cair vocês. Ou vocês resolvem, ou vai sair vocês. Vocês vão ser punidos, vocês não vão jogar, o treinador vai ser mantido. Alguém precisa de ser um pouco Leila Pereira, de bancar. O Palmeiras está aí, não é à toa que está ganhando. Quantas crises o Abel Ferreira já viveu no Palmeiras? E ganhando títulos, ganhando Libertadores. Ganhando títulos. Então, assim, se você não der tempo não é dar tempo a porcaria, mas eu não acho que o São Paulo é porcaria. Não. Então, assim, é dar tempo ao trabalho de ser concebido, a ter raciocínio de jogo, a gente entender. Mas jogar de 3 zagueiros é... Não, cara. Quem te falou que jogar com 3 zagueiros é jogar de maneira defensiva? A própria torcida também pediu o São Paulo. Inclusive, é ela que mantém ele aqui, né? Então, assim, acho que a gente pode pensar... Se a gente pensar em organismo, a gente tem soluções melhores. É legal, para mim, para todo mundo que faz parte da mídia, gritar, chegar aí na câmera e falar, amigão, tem que mandar fulano embora. Isso é legal, vende de capa de jornal, dá corte, faz um diabo. Mas isso, de fato, não resolve o problema. Conversa com um professor, com alguém que entenda minimamente de um ambiente que tenha mais de 40 pessoas. Pode ser uma obra, pode ser uma empresa qualquer. Não é fácil você identificar o trabalho e colocar que essa única pessoa é responsável por tudo. É o problema. Mas ele é o comandante. Tem grande responsabilidade. Sim, claro que tem. Mas tenha certeza, não é
num problema, aí você vai buscar o recorrente, aquilo que se repete. Se isso se acontece há mais tempo e se repete em algumas cenas, tá claro que o problema não é treinador. Tá claro que o problema é sistêmico, é de comunicação, é de cima para baixo, que o pessoal chama de top-down, né? E às vezes o que é mais necessário, Luiz, é horizontalidade. O que é horizontalidade? É uma conversa em linha horizontal, onde todo mundo fala na linha do horizonte e que as pessoas entendam o que está sendo proposto. E hoje, para quem trabalha em cozinha, para quem trabalha em construção civil, há um conceito de gestão à vista ou menos paredes, ou seja, até para as famílias dialogarem, as casas são mais horizontais. Hoje está caindo de moda ter casas com 2, 3 andares. Por quê? Porque tem a questão da acessibilidade, as pessoas têm mais dificuldade de conversar, muita gente atacando a sua própria vida. Então, existem tendências que dizem muito sobre tudo. Então, é quebrar as paredes, é deixar as portas abertas para que a gente possa conversar. E muitas vezes, o que acontece nos clubes de futebol é que cada um, muito pressionado que é, porque estar num clube como o Atlético não é fácil, o cara é pressionado, então ele não quer saber de bater na porta do Luiz, pedir uma ideia, trocar uma ideia. Ele quer se agarrar no trabalho dele, porque ele sabe que ali ele paga a conta, o Luiz preocupado com o dele, o fulano com o dele. E aí, o que acontece? Cada um está dentro de um time jogando por si. E não jogando em equipe. Então, para isso acontecer, a gente precisa romper, abrir as paredes, ter menos obstáculos, ter menos escadas para subir, para que o diálogo seja mais horizontal. Isso é uma conversa assim, que vai até para o lado da filosofia, eu não vou entrar muito nessa, mas é só para dar noção que a relação humana, às vezes, ela é mais importante do que a gente está achando que é o campo e bola. Eu concordo perfeitamente. Não tem como um time ganhar título. Pode até ganhar, mas é difícil. 2021, olha a união que tinha em 2021, cara. Mas é isso que é a grande questão, Luiz. Porque assim, quando ganha, as pessoas acham também que não teve problema. Na verdade, quando ganha, há uma junção de fatores que contribuíram para falar o seguinte: ô Luiz, toalha caiu aqui, bicho, vou pegar. Vamos tocar o barco, vamos ser felizes, porque a gente tem um objetivo muito maior. Então, assim, em vez da pasta de dente que você deixou aberta lá, porque virou uma briga com sua esposa, às vezes ela não ligou para isso, porque, poxa, vocês estão vivendo um momento tão feliz que vamos trocar, pô. Tampa aqui para ele esqueceu, eu estava correndo. Então, assim, às vezes, pequenas coisas e grandes ações fazem com que um pequeno problema fique pequeno ou vire grande. Então, assim, em 2021, quando o Atlético ganhou, em todo clube quando ganha, há problemas. Mas a grande questão é o seguinte: como você administra os problemas. E por isso você tem vitoriosos e derrotados em potes separados. Eu acho também que o Galo, é óbvio, o Galo tem um monte de problemas hoje que dá para ficar listando aqui. Mas eu acredito que falta um nome para chamar a resposta que não é mais o Hulk. Na minha opinião. Eu acho que assim, o Hulk... nome em campo que você está falando? Fazer o que o Hulk fez nos últimos anos. O Hulk chamou a resposta. Foi um dos melhores, ou talvez o melhor jogador no futebol brasileiro nos últimos anos. Sim. Mas também não tem como exigir. A idade está chegando. Né? O Galo está precisando de um jogador que vista a camisa do Galo e faça esse papel também de unir, de jogar também, de decidir partidas. A gente hoje vai ter um jogo do Galo, a gente não sabe quem que vai chamar a resposta, a gente não confia nos jogadores. Então tá precisando sim, porque a gente confiou no Scarpa, a gente confiou em vários jogadores pós-Hulk, depois da chegada do Hulk, a gente falou, não, esse cara também vai render. Mas aí a gente decepcionou com o Júnior Santos, com vários, que eu não vou precisar citar aqui. Mas eu acredito sim que a gente precisa de uma referência. De uma referência, isso. Precisa de uma referência. O Hulk hoje, eu já vejo que ele não quer mais fazer esse papel de referência no Galo. Eu acho que até que ele quer. A questão é que a bola tem que entrar, que as coisas têm que funcionar. Eu acho que o Hulk, pelo que ele é de atleta, ele ainda tem, no Brasil, capacidade de performar muito. Com certeza. É um cara assim, poxa, o cara, na pior temporada dele, ele foi o quinto maior artilheiro do Brasil. O Hulk teve uma temporada oscilante. Mas a gente não pode exigir também dele todos os anos que... Sim, aí ele foi o quinto. Ele fez mais gol que o Vitor Roque, que tem metade da idade dele.
o time não jogou do jeito que precisava. Claro, ele também não teve boas partidas, claro que ele falhou, que ele errou e tal. Mas ele ainda assim foi o líder. Na pior temporada do Hulk, ele foi o líder em participações em gols. Sim. E o segundo colocado, que salvo engano foi o Scarpa, ficou muito atrás dele. Então, assim, ele é um jogador que se preparou para ser referência, fora e dentro de campo. Como ele trata as pessoas é diferente. Então, assim, ele criou uma aura, né? uma proteção que faz com que ele seja um cara que está colhendo, né? O trabalho dele, a carreira que foi difícil para ele. Só que o Atlético, de fato, precisa de outras referências. Precisa poder... de outras referências. Quando o Galo ganha em 2021, o Atlético tinha o Hulk e, em um dado momento, por pouco tempo, teve os seus problemas aqui em Belo Horizonte e tal, mas ele foi fundamental para o elenco ficar atento. Olha só, ele foi fundamental para o elenco internamente ficar atento e para os adversários ficarem mais preocupados ainda. Porque o Atlético tinha o Hulk jogando bem, mas não podia marcar só o Hulk. Se bobeasse, tinha o Diego Costa. Foi pouco tempo que o Diego Costa teve aqui. Mas assim, o Diego Costa, ele foi um cara que ele foi aquele cara que falou assim, cara, não adianta só pegar o Hulk aqui não. Tem o Nacho atrás, tem o Alan jogando ali muito bem. Zarate estava bem. Zarate bem, time funcionando, o Arana jogando muita bola. Então assim, e se eu marco um atacante, sobra para o outro. Tem vezes na vida que eu falo que vai ter dias que você não vai jogar. Você vai levantar a bola para outra pessoa brilhar. E acontecia isso, porque quando um jogador marca 3 gols numa partida, no jogo seguinte, a marcação vai dobrar, vai triplicar naquele atleta. Então, o que você vai fazer? Se o seu time tem talento além de você, o que você vai fazer? Você vai receber essa bola e, em vez de jogar unitariamente para o seu ego, você vai pegar essa bola e falar assim, esse jogo não é o meu jogo. Vieram 3 em mim. Se tem 3 contra 1, tem 2 sobrando. Eu vou inverter essa bola do outro lado. Tem espaço. O campo é grande. Vou fazer esse vazio funcionar para o outro parceiro. Então, é esse senso colaborativo, de solidariedade de jogo, de equipe, de gestão. Aí entra o treinador. Fulano, hoje você não joga. Fulano passado você deitou. Mas hoje a gente vai atrair o jogo para o seu lado. Você vai fazer o quê? Inverter do outro. O jogo vai acontecer exatamente onde não é você. Hoje você vai jogar para o time. Mas para isso funcionar, tem que estar tudo muito acertado internamente, as pessoas conversando, dialogando, o objetivo, o foco de falar assim, cara, todo mundo quer ser campeão, todo mundo quer ter promoção, todo mundo quer alçar voos na sua carreira. Se isso for desenhado de uma forma estratégica, bem gerida, que passa lá de cima pela diretoria, pelo diretor de futebol, esses cargos novos que criam, né? CSO, que no caso é o do Paulo Brax. Se isso é dialogado, de fato as coisas começam a funcionar. Então, muitas vezes a bola não entra, é porque na hora, sabe, você tem noção, são cerca de 4.000 ações de decisão que um atleta toma entre 1.500 e 4.000. 1.500, a parte baixa já é muita. Um atleta tem 1.500 decisões, no mínimo, por jogo. E aí imagina, você tá pé da vida com o Luiz. E eu vou tocar a bola no Luiz, e o Luiz que vai ganhar hoje todas as entrevistas boas, toda a fama, a grana, futebol tem tudo. muito isso, né? Decisão minha hoje, ele vai estar melhor colocado, eu vou tocar no outro. Ou vou tentar chutar sozinho. E isso acontece, às vezes nem na hora ele pensa, mas o inconsciente dele, faz a perna dele não tocar a bola para o melhor colocado e chutar direto. Isso é do ser humano. Então, assim, se as coisas estão funcionando, cara, combina, eles brincam, tem time que brinca. Pinta o cabelo. Eu faço o gol lá, te dou uma assistência, eu te pago um pique, entendeu? Mas isso tudo faz parte da gestão de pessoas, isso passa por quem está no meio. E é complicado, né? Porque o Sampaoli, a gente até já falou sobre isso, ele tem dificuldade um pouco nessa parte aí. Falaram que ele melhorou bastante, o Bernard e outros atletas falaram que ele já chamou pessoalmente, potencializou isso, ele foi inteligente também, porque ele chega e fala assim,
Eu não posso contratar, que ele chegou em setembro. Aham. Se eu não falar que esses caras são os melhores jogadores do E planeta... ele tá gostando do Bernard, né? esse time vai cair. Esse time vai cair. Então, mesmo que ele aproximou dos caras. Só que agora, começou o ano, ele pode pedir. Então, agora ele volta a ser o Sampaoli de verdade. Porque no primeiro momento, ele tinha que jogar com o que tinha, fazer o time não cair para a segunda divisão, então ele tinha que segurar a onda. Agora ele já tá trazendo... Então, ele ficou assim, ó. Como é que fala? Quando você está com a goela segurando a onda, né? Engolindo o sapo. Agora, ele está soltando o sapo. Então, cuidado. Quem estiver prometendo coisas para o Sampaoli e não cumprindo, porque o caldo pode entornar. Chegaram 6 reforços, é muito cedo também para poder falar sobre eles, né? Eu gostei bastante do Preciado, um pouquinho ali, ele já mostrou que é diferente, o Lodge não precisa nem se falar, o Vitor Hugo também jogou bem. Você acredita que esse time que o São Paulo está montando é possível? Não vou falar o Mineiro, não. É possível beliscar algo esse ano? Talvez uma Sul-Americana? Você acredita nisso? Eu acredito que o Atlético pode montar um time bem consistente. De fato, estou gostando dos movimentos. A gente precisa só de situar que o Atlético contratou 6, saíram 7. Então está com um saldo negativo de -1. Mas, de fato, os movimentos que o Atlético fez foram muito bons. Para mim, ainda o Atlético precisa de um articulador, um camisa 10, que poderia ser o próprio Lucas Assad, ou outro, aquele cara que dá o passe no ponto futuro, né, atrás da linha da defesa. O volante para ontem. O volante estamos... E um zagueiro xerifão para poder suprir o que o Júnior Alonso não consegue fazer mais. O Alonso... eu tenho o maior respeito por ele. Com certeza. Mas, de fato, está definhando, né, a construção histórica. Ele pega na bola e cai, meu Deus. Enfim, tem muito respeito por ele, mas, de fato, está abaixo. O Atlético precisa de um zagueiro. Mas o Lianco só volta em final de abril. Provavelmente, né, há uma expectativa, né? Não sou médico, mais uma vez, então não entro no que não é meu, no que não me compete, mas a expectativa é entre final de abril e início de maio. Tem chão demais então, até lá. Exatamente. Então você não pode se dar ao luxo de ter tantas instabilidades. Ontem o Atlético tomou, no último jogo contra o América, o Atlético tomou um gol que estava a defesa postada com 9 defensores, cara. Eles estavam marcando a bola como se fosse um ET. Pô, cara, não se marca a bola. Tudo bem, eu sei que existe a marcação por zona, mas os caras olhando para a bola. Você marcar a bola, você marca o cara que está vindo atrás. Você marca por setor ou você marca homem a homem. E o Atlético estava marcando, teoricamente, por setor, mas deixou a bola se alçar da área no segundo. O cara bate, no rebote ninguém chega. Então, assim, defensivamente o Atlético precisa urgente de proteger. E aí, voltando na ideia da engenharia, né? Quando você tem um barranco lá, um talude, você tem lá a contenção. Quem faz a contenção? Primeiro o volante. Então o volante é o protetor da defesa. O Atlético precisa desse cara. Urgente. O Atlético tem segundos volantes, vários. O Maicon, inclusive, vai ser uma boa peça, que é um cara que tem liderança, é um capitão, tem estofo para poder se posiciona bem, dá seta, tem postura de capitão. Mas ele não faz a função de um primeiro volante, que é aquele cara que resolve, faz o serviço teoricamente... faz aquele serviço teoricamente sujo, né? Que chega junto, toma a bola e entrega para os companheiros. Você acredita que é possível ainda nessa janela? É possível, o Atlético, inclusive, a gente está o tempo todo tentando apurar aqui, o Atlético tá para trazer um volante, né? Então, tá passando da hora, tem que trazer esse volante. Não é prioridade para o Atlético, mas tinha que trazer o zagueiro e esse articulador. Então, para mim, faltam 3 peças fundamentais ainda. E elas todas assim alinhadas. Um zagueiro, um volante e um articulador no meio. 3 peças ficaria legal para começar o trabalho do ano. Mas, além disso, tempo para os encaixes. Como eu disse, cara, o futebol é associativo. Ele não é um jogo de tênis, né, onde você resolve sozinho. Então, você precisa de conectar, entender como o outro corre, olhar para o cara, não parte antes, que se você partir agora, vai estar impedido. Então, é um jogo de comunicação, é um jogo de total diálogo. E isso é um
um dos maiores defeitos do Atlético em todos os sentidos na temporada essa, passada e nessa temporada precisa ser corrigido. E essa temporada vai ser puxado, né? Além da Copa do Mundo, você pega aí, vamos falar, o título mais fácil que é a Copa Sul-Americana, que talvez seja mais... Não vai ser fácil, tá todo não mundo... vai, tem o Racing, tem o River River Plate, os times brasileiros aí que são fortes. Então, assim, vai ser um ano complicado e tomara que esses reforços aí possam contribuir, porque já tem bastante jogador que está chegando, já tem um tempo e não consegue jogar bola. Aí, às vezes, sai e volta a jogar. E é por isso que você precisa de ter perenidade, você precisa de ter longevidade de ideia para poder todo mundo se entender. E não adianta querer gritar antes, tal, tem que esperar as coisas funcionarem. Os caras estão chegando, como é a acomodação das garrafas no caminhão, elas têm que ir batendo cabeça ali e se ajustando. Mas também precisamos de uma pitada de sorte. O que é a pitada de sorte? Enquanto as coisas não vão se ajeitando, a bola vai bater na trave e entrando. Em vez da bola bater na trave e sair, ela precisa de estar entrando para as pessoas, porque, de fato, o mundo é resultadista. Né? Ninguém quer ser Holanda de 74, nem eu. A Holanda foi 2 vezes vice-campeão do mundo, falando em Copa do Mundo. E jogou muito, mas perdeu. Ninguém quer ser futebol, a Copa do Mundo. A verdade da vida é essa, Luiz. A seleção de 82 era linda, tinha Falcão, Éder, Zico, todo mundo, não ganhou. 2006. Todo mundo fala que a seleção de 94 jogava feio, mas ganhou. Então, todo mundo quer, de fato, falar do time jogando bonito do outro. Mas, de fato, a gente quer ganhar. Então, assim, se é para ganhar, a gente precisa de um pouco da bola bater na trave e entrar, de ter um pouco de sorte, mas tem essa questão. Para ganhar, você precisa do humano. O humano tem que funcionar. Aquele time de 94 comprou a ideia de que o Romário era o cara que ia decidir, porque ele veio para resolver num jogo contra o Uruguai, que o Brasil quase não se classificou. Ele vai lá e fala, eu vou classificar o Brasil. Ele foi lá e classificou. Ele cumpriu o que ele falou. Cumpriu. Né? E aí o pessoal fala assim, pô, cara, nós temos que jogar a bola nele. Não é porque o Romário era o cara mais simpático, não é porque ele resolvia a parada. Ele pagava o bicho da turma. Chamava a responsa. Ao contrário de hoje, de muito menino que, por exemplo, teve agora essa semana mesmo, jogador da base, que a gente torce para dar certo, que antes de comprar a casa da mãe, antes de conseguir conquistar as coisas para a família, o cara já está mascando chiclete, pisando alto e achando que é o Romário. Só que o Romário falava que ia fazer e fazia. O Romário comprou a casa para a família dele toda. Ele comprou um prédio para a família dele. O jogador hoje, não. Ele já acha que ele ganhou os primeiros salários ali. Internet, será que também contribui, né, para ser assim? Tudo. Então, assim, a mídia de contrato cedo. Então, assim, os caras se perdem. Aí eles querem ser Romário, mas não são Romário porque em campo eles não produzem. Você sabe algo sobre o caso Izep? Que tem muita gente passando desinformação aí. O Izep teve um problema, né? Cardiovascular e tal, foi tratado e tal, é considerado um talento, até fez uma boa partida lá, o primeiro jogo contra o Betim. Mas o que a gente sabe é que teve algumas coisas além desse atraso. Porque não pode ser só um atraso, não existe de mandar um cara embora porque ele chegou atrasado. Teve mais coisas que eu prefiro preservar, até por questão de tudo que a gente fala, a gente tem que ter responsabilidade. Não, responsabilidade mesmo, tem coisas que você não consegue provar. Mas assim, importante que o Izep, que a gente torce muito para que ele se dê bem na carreira, que ele foque no que é fundamental e primordial, porque o tempo passa, cara, as oportunidades vão embora, entendeu? E depois não adianta ficar chorando, vai falar, se eu tivesse cabeça. E é mais importante também, empresário, pai, tem que conversar, cara. Tem que orientar, cara, porque senão você perde. Não é só talento que resolve, cara. Não. Quantos jogadores que eram menos talentosos que outros foram muito mais longe porque eles eram mais disciplinados, mais cabeça. Você quer um que tem grande chance de ir longe no Atlético? O Vitão. O Vitão estruturado, muita gente falando cabeça boa, família acompanha, ele é focado na vida, no que ele pode conseguir, mas ele não se deslumbra. E isso é raro no futebol. É raro. Os meninos já começam assim parece que levitar, né? Parece que eles já estão flutuando quando eles estão com a camisa do Atlético. Dá para entender, é da juventude, mas alguém precisa falar, filhão, calma aí, né? Calma.
Dá uma seguradinha, porque vai ser bom para você. Tem que fazer seu nome ainda. Tem que comprar a casa primeiro de sua mãe, do seu pai. Esses objetivos, sabe? Mas é uma coisa que passa pelo espelho do que é o país nosso, né? A gente não tem famílias estruturadas. Então as pessoas, elas não têm nem culpa. Elas chegam um pouco tortas, né, na vida. Elas conseguem as coisas às vezes pelo talento, mas falta uma base de alguém que dá um empurrão, meu filho, ó, tá saindo do prumo, dá uma ajeitada. Então, às vezes o cara não tem essa referência de pai, ou não tem a referência de mãe, ou não tem a referência dos dois. E essas coisas fazem muita diferença na vida das pessoas. Então, você tem que ter pode não ser seu pai sanguíneo ou sua mãe sanguínea, mas você tem que ter uma figura paterna, uma figura materna para te orientar. E muita gente não tem isso. E o Brasil é cheio disso. E graças a Deus ainda que há o futebol para poder dar oportunidade para a galera. E antes de encerrar, eu quero saber de você qual é a sua expectativa para o Clássico. Cruzeiro aí que vem de derrota. Tá confiante pro Clássico? Cara, Atlético e Cruzeiro é outro mundo, outro nível. Eu nunca achei que um Atlético e Cruzeiro estava ganho. Nem positivamente, nem negativamente. O Atlético vai perder. Por quê? Não tem, cara. Quando o preto e branco encontra o Cruzeiro, é diferente, entendeu? Então, assim, não existe vitória ganha. Porque o Atlético tá melhor, vai ganhar o Cruzeiro. Não vai, cara. Não é. Não é assim que funciona o Atlético e Cruzeiro. Tem uma história diferente. É um campeonato à parte. Aquelas bobeiras, aqueles clichês que todo mundo já sabe. Mas, de fato, cara, assim, por que o Atlético não vai... Por que o Atlético não pode? O Atlético tem jogadores talentosos. Tem. Inclusive, eu acho que é um problema que o Atlético tem hoje, que é até parecido com o do Corinthians. São jogadores que, às vezes, jogo contra o Democrata, jogo contra não sei o quê. Mas jogo contra o Cruzeiro, jogo contra o Flamengo, os caras dão a vida. O Atlético não eliminou o Flamengo, que era muito melhor tecnicamente no ano passado? Poderia ter ganhado tudo. O Atlético foi lá e deu com o time ainda era o Cuca como treinador. Era. E sabe o que acontece também muito no Clássico? Você dá algo mais. Cara. O Cruzeiro, quando o Cruzeiro chega favorito, ele toma ataque. O Galo chega favorito e aí o Cruzeiro vai lá e ganha. É isso. E Atlético, e assim, vamos lá, né? Com todo respeito, o Cruzeiro está estruturado aí, mas o Cruzeiro não ganhou nada. Tem que ganhar algo ainda. O ano passado foi assim, teve aquele campeonato que o Milito ganhou, que lotaram, foi em 2024. 60 mil pessoas foram para falar que o Cruzeiro ia ser campeão. Sim, foi. Aí o Cruzeiro fez 1-0, aí o Saravia foi lá e fez um gol de cabeça de costas. E depois o Saravia fez o Scarpa fez um gol driblando o goleiro. Não, o Scarpa jogou muito nesse... Jogou muito. O Atlético foi lá e ganhou. Então, assim, o Atlético, ele tá fazendo o que o Cruzeiro fez na década de 90. Eles vão lá para achando que vai ganhar, o Atlético vai lá e pau. E assim, cara, o Galo em Minas Gerais, isso aí não é zoeira, é só estatística. O único dos grandes clubes do futebol brasileiro que tem mais de 200 vitórias sobre os seus oponentes rivais do estado é o Atlético. O Atlético é pai em Minas Gerais. Desculpa, gente. Tenho o maior respeito por todos os clubes, nunca falando a verdade. O Atlético tem mais de 200 vitórias sobre o Cruzeiro e mais de 200 vitórias sobre o América. Procura qualquer outro rival. Corinthians e São Paulo, Corinthians e Santos, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, Botafogo, tudo é pau a pau. O Atlético tem mais de 30 vitórias de diferença sobre o Cruzeiro. Mais de 40, 50 vitórias sobre o América. Assim, cara, é assustador. Salvo engano, o Atlético são 213 vitórias contra o Cruzeiro. Salvo engano, se eu não tiver cometido algum erro de memória aqui, mas são mais de 200 vitórias sobre os dois. Então, assim, brincar de que falar que vai ganhar do Atlético assim... E tem outra, né? Quando o Atlético foi inaugurar o estádio Antônio Carlos, que foi o primeiro estádio do Galo lá, ali na região de Lourdes, o Atlético juntou tudo e o Atlético enfrentou o Corinthians nesse dia, né? O Atlético ganhou de 4-2, de virada do Corinthians, que era campeão paulista, em 1929. O América e Cruzeiro, como várias vezes, eles se uniram para torcer contra o Atlético, porque a torcida do Atlético sempre foi grande, sempre foi gigante, né? O Mineirão foi construído para a torcida do Atlético, que era chamada de monstro, né? Que a torcida do Atlético era um monstro. Onde que nós temos que fazer um campo, porque no campo
Fizeram o Antônio Carlos, passou. Aí depois fizeram Independência. O Independência foi construído para a Copa de 1950, né? Mas ele já não comportava a torcida do Atlético também. E aí falaram, pô, cara, Independência também não comporta a torcida do Atlético. Vamos ter que fazer um estádio. Fizeram o Mineirão. Nos primeiros anos, a gente precisa ser justo, o Cruzeiro teve muito sucesso no Mineirão, mas o estádio foi construído para a massa do Galo. Tamanho é a importância que o Atlético tem. Para fechar, o Atlético é o Batman de Minas. O Batman tem o Coringa, não tem? Coringa, duas caras, charada. Tem muito. Tem um monte de inimigo, né? Então, sempre surge um rival pro Galo, porque o Galo é, de fato, infelizmente, vocês desculpem aí, os amigos aí, com todo respeito a vocês, nenhum problema institucional, sempre vou respeitar os cruzeirenses, americanos, mas o Galo é o pai. É o pai de Tem que Minas estar Gerais. benção, né? Tem que estar benção. Não tem jeito, Luiz. E teu placar? Deixa aí seu placar placar. é a coisa mais boba que Não, tem, mas pô. deixa. Placar é a coisa mais idiota que tem, porque... Se bater, eu vou fazer um corte lá e ó. Mas você pode colocar que eu falei que é idiota esse negócio de chutar. Aí vai acerta. Vai ser 2-1 pro Galo. Eu tô no 2x1. 2-1 pro Galo. 2-1 pro Galo. 2x1 Galo. Aquele... Tamo fechado jeito. então. Fechado. Betinho, muito obrigado. Achei que por foi você chato pra caramba eu ter falando esse participado. tempo todo. Não, tá você doido. tá doido. Dá pra bicho. gente- Falei mais com o moço do leite lá, que vende. Ó o leite, ó o leite. Não, o tempo passou voando. A gente podia ficar aqui umas 2, 3, 4 horas conversando, mas temos que chegar ao fim. Muito obrigado mais uma vez Tamo por ter junto. dado essa moral para nós aqui do Galo Brothers. Pode contar sempre Tamo com junto. nós. E obrigado a vocês também que estão aqui acompanhando o programa, chegou aqui até agora. Peço para vocês para se inscrever no nosso canal, para seguir o Betinho também. Vou estar deixando aí o @ dele, seguir lá também o Fala Galo, que faz um trabalho incrível. Muito obrigado e até o próximo programa. O Galo é, o resto está.